Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 13 ao 15. Assim nos diz a palavra de Deus. 3 versículos, hein? Versículo 13, 14 e o 15. Mas Deus, que é maravilhoso em toda a sua obra, às vezes precisa de uma palavrinha apenas, mas é uma palavrinha de Deus, poderosa em Deus, capaz de transformar toda a nossa realidade. Porque quando a palavra é de Deus, às vezes um pingo já é o ensinamento inteiro, não é? E diz aqui, olha, no sábado saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada com toda a sua casa, ela convidou-nos: se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. No sábado saímos pela... Vale a pena lembrar aqui uma coisa, tá, gente? Quando a gente está lendo aqui esta palavra, nós precisamos entender que os apóstolos estavam num ambiente de profunda perseguição. Pregar a palavra de Deus, rezar em público, era uma coisa complicada. Tanto que se você continuar a oração, a leitura, e acompanhar o que aconteceu nos versículos seguintes, você vai perceber que Paulo e Silas foram parar na cadeia, por causa de algo que eles fizeram em nome de nosso Senhor. Prisão. Eles libertaram uma mulher que estava possuída por um espírito, e os patrões dela ficaram indignados e meteram os dois na cadeia depois deles terem sido espancados até as feridas abrirem. Não era pancadinha não, não era surrinha não, era surra de abrir a carne, era surra de jorrar sangue. Quando dizia que eles eram chicoteados, não é vergãozinho que abria nas costas, não. Às vezes, enquanto não se via o osso, não se parava de bater. E aí meteram eles na prisão. Meteram os dois na prisão. Então eles estavam indo com cuidado. E no sábado, eles tinham saído pela porta, não é? Lucas estava junto, por isso que ele conta, São Lucas contando aqui. No sábado saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Por que eles foram para lá? Porque parecia que ali tinha gente aberta a Deus. Porque parecia que ali tinha gente orando. E nem todas as pessoas ali daquela região eram pessoas que acreditavam em Deus. Então eles sentaram para ter certeza se eles estavam ouvindo oração ou não, né? Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era uma comerciante, e Lídia acreditava em Deus. Lídia acreditava em Deus. Primeira coisa, você acredita em Deus? Segunda coisa, Lídia escutava com atenção. Por isso aconteceu o que aconteceu com Lídia.
Primeiro, porque ela acreditava em Deus. Segundo, porque ela procurou ouvir a Deus. Ela escutava com atenção os apóstolos, mas não era pelo fato de eles serem apóstolos, não era pelo fato de eles serem homens, nem pelo fato de eles terem vindo de outro lugar, mas por serem homens de Deus. Porque ela tinha sede das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então, primeiro, ela acreditava em Deus. Você acredita nele? Segundo, ela tinha sede das coisas de Deus. Você tem? Seu coração hoje está aberto para ouvir o que o Senhor tem para lhe dizer? Lídia estava. E porque ela acreditava em Deus e escutava com atenção, o Senhor abriu o coração dela para aceitar as palavras que mudariam a vida dela. Porque na transformação da nossa vida não anda apenas o nosso esforço. É preciso a graça de Deus. Não é? Muitas vezes, quando a gente se esforça para colocar à disposição algo que ajude uma pessoa a aprofundar a fé, como nós falávamos aqui dos livros, não é? Por que nós fazemos isso? Porque é necessário que a pessoa que crê em Deus e se abra para as coisas de Deus, acolha as palavras com as quais Deus vai mudar a vida dela. E há muitas pessoas que às vezes reclamam, porque apesar dos seus esforços, a vida não muda, não é? Ali na página 205, a gente se debruçou, não foi sobre essa passagem, foi sobre uma outra, mas que trata exatamente desse assunto. Qual assunto? Nem tudo se obtém pelo esforço. É o que está lá, o capítulo é esse. Nem tudo se obtém pelo esforço. Porque há pessoas que se esforçam, há pessoas que trabalham, há pessoas que se dedicam, há pessoas que oferecem o melhor de si, só que talvez não tenham te contado que a nossa vida neste mundo não se constrói sozinho. Ninguém é o construtor da própria vida. A nossa vida nesse mundo é construída a duas mãos. Uma é a nossa, outra é de Deus. Se faltar a graça, o seu esforço nunca vai atingir os objetivos que você tem tanta necessidade de alcançar. E se houver a graça, mas não houver esforço seu, a sua vida não sai do lugar. É preciso que haja a graça e haja o empenho. É dom de Deus, mas é tarefa a ser cumprida. E de uma maneira especial esse capítulo é para quem já vem se gastando, se esforçando, dedicando a própria vida há muitos anos e não consegue ver resultados, não é? Então qual é o título do capítulo? Nem tudo se obtém pelo esforço. Há coisas que só pela fé, não é? Ali na página 188, quantas pessoas que são de Deus, mas têm dificuldade de entrar na presença de Deus e de ouvir a Deus. É o seu caso? Não é? Porque para mim, quando eu comecei a minha caminhada, a coisa mais difícil para mim era ouvir o Senhor. E me gerava um ciúme, até uma certa mágoa quando eu ia para o grupo de oração, que a pessoa chegava lá e dava testemunho, não, porque eu estava orando e o Senhor falou comigo. E eu não fazia essa pergunta conscientemente, mas ela doía dentro de mim. E a pergunta que doía dentro de mim era: por que só com ela? Por que não fala comigo? A gente precisa aprender a entrar na presença desse Deus vivo. Tanto que está lá na página 188. Por quê? Porque apesar de ser o título do livro, a gente precisa se preparar para entrar nessa presença. Você não gostaria de entrar na presença deste Deus e ouvi-lo falar especialmente com você? Não é? Eu dizia que nós vamos tratar de coisas práticas. Não é? Olha ali na página 168, cuidado com o que passa pela sua cabeça. Esse é o título.
do capítulo. Cuidado com o que passa pela sua cabeça, porque nós temos que nos ajudar uns aos outros a tratar esses pensamentos prejudiciais, porque tem muitas pessoas que o esforço delas, que eu dizia, não basta só o esforço, é necessário a graça. Há muitas pessoas que o grande esforço dela no decorrer do dia é controlar os próprios pensamentos. Como lidar com esses pensamentos que perturbam a mente? E alguns deles são blasfemos, são malvados, são cruéis, são malignos e adoecem a pessoa. Então, em cada capítulo nós vamos ter não apenas, vamos falar sobre o assunto, não, vamos tratar essa questão. Vamos com Deus encontrar a saída para fora desse problema, não é? Página 211, olha o título do capítulo: existe algo que não pode faltar para que o Pai do céu vos perdoe. Sério mesmo, Márcio? Sério mesmo, meu irmão. Sério mesmo, minha irmã. Existe algo que não pode faltar para que o Pai do céu vos perdoe. Mas Deus não é perdão? Sim, Deus é perdão. O Pai do céu é perdão. Mas você já percebeu que apesar de Deus ser perdão, às vezes você não se sente perdoado? Às vezes parece que aquele perdão de Deus que existe, de alguma forma, não resolveu a questão dentro de você, porque às vezes está faltando algo. Este algo aqui que nós vamos tratar. Que a sua vida, página 236, que a sua vida não se torne pesada com os excessos. Tem gente que está arrastando o mundo nas costas. Tem gente que não aguenta mais de cansaço. Tem gente que está sofrendo debaixo dos fardos da sua vida, não é? E são coisas do nosso cotidiano, não são coisas extraordinárias. Porque às vezes a gente pensa que são coisas extraordinárias que tornam a nossa vida pesada. Não, uma vida mal vivida é uma vida pesada. Então, como combater as tentações do cotidiano? Página 263. Página 287, libertação e cura dos desequilíbrios emocionais. Porque como a gente sofre com esses desequilíbrios emocionais que fizeram parte da nossa vida. Então nós vemos, até a partir aqui da palavra, como é importante a gente entrar na presença desse Deus vivo. E a gente abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Ali no caso, Deus abriu o coração de Lídia para que ela aceitasse as palavras de Paulo, porque não eram as palavras de Paulo, eram as palavras de Deus para Lídia. Como eu tenho certeza que hoje aqui no Sorrindo para a Vida tem uma palavra de Deus para você. Quando Jesus ressuscitou, Jesus ele enviou seus discípulos para evangelizar. E Jesus vira para os discípulos e diz para eles com toda clareza: essa é a missão da Canção Nova, missão dos discípulos de Jesus. O que Jesus disse para os discípulos, ele disse também para a Canção Nova: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Essa é a missão de quem é de Deus. Se é de Deus, então essa aqui também é sua missão. Essa é a missão daqueles que se voltaram para o Senhor. Essa é a missão daqueles que dizem: eu sou de Cristo, eu sigo Jesus, eu sou discípulo do Senhor. Esta é a missão da comunidade Canção Nova. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa notícia da salvação a toda criatura. Agora preste muita atenção no que é que Deus pede de nós, porque às vezes a gente não dá a Deus o que Ele pede de nós, e queremos dar o que Ele não nos pede e não está ao nosso alcance. Tem coisas que Deus pediu para você, e tem coisas que Deus não pediu para você.
E às vezes a gente está esmagado debaixo de um fardo pesadíssimo, porque nós queremos dar a Deus o que Ele não nos pediu. Por que Deus não pediu certas coisas para mim e certas coisas para você? Porque não está em nosso alcance dar aquilo. Você pode achar que consegue, você pode se esforçar, mas em alguma altura a vida vai te convencer de que não estava dentro das suas possibilidades. O Senhor nos pede o que está dentro da possibilidade da gente. E o que é que Ele pediu para mim e para você? Contem para todo mundo, conte para as pessoas que existe um Deus que as ama, um Deus que não as abandona, um Deus que é Pai cheio de amor e de misericórdia, que enviou o seu Filho amado para quitar as dívidas de todos. Vão e digam aos meus filhos que eles estão livres. Deem a eles essa notícia. Essa é a parte que nos toca. Fazer como Paulo fez ali, sentar com aquelas mulheres e conversar. Conversar o quê? Se disse aqui que o Senhor abriu o coração de Lídia para que aceitasse as palavras de Paulo. Adivinha sobre o que eles estavam falando? Não era sobre a água que corria, não era sobre a roupa a ser lavada, não estava falando sobre o comércio de púrpura que Lídia vendia, não era esse o assunto. O assunto eram as coisas santas, as coisas de Deus. Nós precisamos ter essas conversas boas com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E isso Deus pediu de nós. O que é que o Senhor não pediu de mim? O que é que Deus não pediu de você? Deus não mandou que você vá e converta ninguém. Gente, a minha missão, até aqui no Sorrindo para a Vida, é todos os dias de manhã trazer a boa nova da palavra de Deus. Eu não chego aqui com a pretensão de converter ninguém, porque isso só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode mudar o coração do seu esposo. Só o Espírito Santo pode mudar a vida da sua mulher, transformar o gênio dela. Só o Espírito Santo pode acolher os seus filhos, que você já não consegue alcançar com palavras, com correções. Só Deus pode intervir no casamento que está acabando da sua filha, ou na situação que os seus pais estão vivendo. Não somos nós quem convertemos ninguém, não é? Então, o Senhor não pede que a gente vá e converta, mas que simplesmente a gente vá e anuncie, que a gente dê testemunho daquilo que a gente tem visto e daquilo que a gente tem ouvido. E para isso, para dar testemunho das coisas de Deus, nós recebemos poder. O nosso testemunho não é só humano. O nosso testemunho, quando nós evangelizamos, o nosso testemunho tem poder divino, porque o Senhor Jesus nos diz: recebereis o poder, o Espírito Santo que vos dará o poder. Poder de quê? De testemunhar. Por isso que quando o Evangelho é proclamado, milagres acontecem, porque na evangelização atua o poder de Deus. E na minha conversa fiada, não atua nada no seu. Entendeu? Quando você está jogando conversa fora, quando você está falando do tempo e o vento, quando você está ali fofocando, não tem poder nessas palavras. Às vezes tem um ranço, às vezes tem uma malignidade, às vezes tem uma enfermidade. Tem certas conversas que são doentes e adoecem. Sabia disso? Há conversas que são doentes e essas conversas doentes nos adoecem. Mas poder transformador, palavra que traz vida, acontece quando nós evangelizamos. Quando nós temos uma palavra boa, motivacional, é uma palavra boa e motivacional, mas às vezes ela cai ali e logo ela cai no esquecimento, não é? A tentação apaga aquela palavra. Mas quando é uma palavra proclamada no poder do Espírito, gente, ela funda uma coisa nova.
Algo novo começa naquele momento. Então, a nossa responsabilidade se resume em nós sermos testemunhas. Porque só o Espírito Santo converte os corações. É o Espírito Santo. Veja, não era Paulo. Paulo, um grande orador. Paulo, um doutor. Paulo falava várias línguas. Era um homem extremamente preparado. Mas não foi ele quem tocou e converteu o coração de Lídia. Enquanto o Senhor não abriu o coração de Lídia para escutar, a sabedoria de Paulo, a sua persuasão de nada serviu. O que transformou a vida de Lídia se deu de novo por duas mãos. A graça de Deus que abriu o coração daquela mulher, e Paulo que, obedecendo ao Senhor, falou para Lídia de coisas que ela precisava ouvir. A vida não muda para quem não quer ouvir. Quem não tem disposição de ouvir o que precisa e por causa disso muitas vezes ouvir o que não quer, não se transforma. Ah, Márcio, eu não sei, eu não gosto quando as pessoas ficam falando de certas coisas. Tá bom, mas sua vida não vai mudar. Você não vai crescer. E pior do que o desconforto de ouvir certas coisas que ajudariam você, é o desprazer e a tristeza de ver a sua vida estacionada, de ver a sua vida não mudar. Olha, gente, há muito tempo eu estou nessa caminhada e eu aprendi a não me ofender com as coisas que eu ouço. Quando uma pessoa me diz uma coisa, eu procuro me fazer a seguinte pergunta: há verdade no que essa pessoa está me dizendo? Porque se há verdade, eu tenho que aproveitar aquilo em meu favor, mesmo que tenha vindo da boca de quem não gosta de mim. Aí você separa o veneno da verdade. Dizem que quando você não tem um amigo para te criticar, você precisa pagar um inimigo para fazer isso. De tão importante você ter alguém que critique você. Porque se você soubesse tudo da sua vida, você corrigia os seus erros e você melhorava. Nenhum de nós consegue ver tudo em nós, porque a gente já está viciado, sabe? Com o nosso comportamento, nós já estamos acostumados com o nosso jeito de ser. Olha, vou contar para você uma das fraquezas de qualquer escritor. A gente está ali escrevendo um livro, depois a gente tem que pedir alguém para ler. Porque às vezes falta uma palavra e você leu 100 vezes e você não viu a palavra que estava faltando. Porque a sua mente completa a palavra que está faltando e você acha que leu e não leu. Você acredita nisso? Tem gente que, para poder corrigir o próprio livro, lê de trás para frente, pega aqui da última palavra e vai lá e diz assim, a frase correta é: eu posso ir além. Aí começa assim: além, ir, posso, eu. E vai. Para quê? Para quebrar essa nossa estrutura mental que completa as coisas, que dá forma para as coisas como a gente está acostumado a ver. De tão viciado que a gente é no que a gente vê. Por isso a gente acha que os nossos filhos são perfeitos, por isso a gente acha que o nosso casamento não tem o que melhorar, por isso a gente acha que a nossa vida é a melhor que tem, por isso que a gente se acha a melhor companhia do mundo e às vezes não é. Então é bom quando alguém dá um choque de realidade na gente e diz assim: você não é tudo isso que você acha que você é não, hein? Só que alguns se ofendem, ficam com ódio da pessoa, não querem escutar e começam a dizer: é inveja, é ciúme. Pode até ser, mas tem verdade naquilo que ela falou? Então, abra o seu coração como de Lídia. Porque para Jesus mudar na sua vida o que você não está gostando, Ele precisa te falar de coisas que talvez você não goste de ouvir. Só que Ele fala te ensinando como se libertar. Aceita as palavras. O Senhor abriu o coração de Lídia para que aceitasse as palavras de Paulo. Paulo pregava em Filipos. Era ali a região onde ele estava pregando. Porém foi Deus quem abriu o coração de Lídia para que a Lídia se tornasse a ponte para a conversão de uma família, de uma cidade, de um país e mais tarde de um continente.
Você prestou atenção nisso? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Você varre esse grão como se fosse poeira. Caiu um grãozinho de mostarda no chão, você não acha, porque ele se confunde com o pó. Diz ali, é a menor das sementes de hortaliças, mas em compensação, quando brota, dá uma planta frondosa. Às vezes você pensa assim, mas o que pode a minha palavrinha, o que pode a minha evangelização fraquinha? Paulo começou a evangelização do nosso Brasil naquela conversinha de quintal com essas mulheres. Foi ali que começou a evangelização de um continente inteiro. Enquanto Paulo falava de Deus, o Senhor abriu o coração de Lídia para que essa mulher foi a ponte para Paulo. Entende? Primeiro, para a conversão da família. Você viu ali? Quando terminou de falar, ela vira para Paulo e diz: eu me tornei uma fiel. E se você acredita nisso, eu insisto que você venha na minha casa. Na casa dela para quê? Para poder tomar café, para poder almoçar, para ela contar para as vizinhas que um estrangeiro bateu por lá e que o cara falava bem, foi lá visitá-la. Não, para falar de Deus para a família dela, para falar de Deus para as amigas dela, para falar de Deus para os clientes dela. E aí começou a conversão de uma família, depois de uma cidade, depois de um país e depois, mais tarde, um continente inteiro. E Paulo reconhece isso, tanto que numa outra ocasião Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Meu Deus, que maravilha quando nós entendermos que nem na nossa vida, nem na vida dos outros, nós não vamos progredir sem Deus. E aqui eu não estou falando só de crescimento interior, não, estou falando de tudo na sua vida. Estou falando dos seus relacionamentos, estou falando do seu trabalho, estou falando dos seus estudos. Mas eu estou indo bem nos meus estudos. Será que você está indo tão bem quanto você poderia? Olha, eu sempre fui bem nas minhas provas, nos cursos que eu fazia, não é? Eu era jovem, cabeça fresquinha, estudando. Passei num concurso difícil para a escola preparatória de cadetes do ar para aquela época, para o número de pessoas que concorriam, para a idade que eu tinha, dificílimo. E lá dentro fui bem, não é? Tive ali o meu curso, depois entrei para filosofia, fui bem. Mas chegou uma altura, eu já casado, com 2 filhos, eu era o responsável da agência de publicidade aqui da Canção Nova na época, era bastante trabalho, bastante. Além disso, eu já apresentava aqui o programa e fui fazer uma faculdade, da qual eu tinha que sair de casa às 6 horas da tarde, no máximo, pegar o trânsito da Dutra em horário de rush, chegar em Taubaté, ter aula até 10h15 e voltar para casa durante 4 anos. E no outro dia trabalhar. Fazer TCC enquanto tinha livro da coleção Dons do Espírito que eu precisava entregar. Eu trabalhava no avião, indo para as missões para evangelizar. O tempo que antes eu gastava para descansar no avião, eu gastava escrevendo livro, fazendo TCC. Olha, foi desafiador. E muita gente diz, quando a gente está mais velho, a cabeça não é mais a mesma. A gente não aprende da mesma forma. As minhas notas eram altíssimas, altíssimas. Eram das... Tem que sempre entrar esforço. Tem sempre que entrar esforço. As minhas notas eram altíssimas, estavam entre as 3 melhores notas da sala. Eu te digo aqui, entra esforço, mas entra o que Deus fez em mim. Porque antes eu também era esforçado. Deus complementa, gente, aperfeiçoa, aprofunda, potencializa o que já existe em nós. E Paulo reconhece isso e diz: eu plantei, mas foi outro que regou. Mas nem eu e ele somos responsáveis pelo crescimento dessa obra. Era Deus que fazia crescer a obra de evangelização. A nossa parte, a minha parte, a sua parte é semear sempre.
Qual é a minha parte? Semear sempre. Sempre ter uma palavra de Deus, sempre ter uma palavra de encorajamento no Espírito. Sempre ter uma palavra de esperança no Espírito. Por que você está dizendo, Márcio? No Espírito. Porque tem uma palavra de encorajamento que é só da boca para fora. Tem uma palavra de esperança que é só um consolinho, um tapinha nas costas, um vamos lá, vai estar tudo certo. Mas a própria pessoa que diz não acredita no que está dizendo. Não. Ore quando você for dizer algo para alguém. E procure em Deus a palavra de Deus para aquela pessoa. E aí aquela palavra de esperança fica. Os judeus, eles falam que a palavra de Deus deve estar sempre sobre o nosso coração. Por que sobre? Porque dentro só Deus pode pôr. Onde é que eu posso colocar a palavra de Deus? Eu posso pôr no mesmo lugar que Paulo pôs na Lídia, sobre o coração. Só quando Deus abre o coração, que aquilo que está sobre entra. Eu vou te dar um exemplo. Você está vendo esse copo aqui? Se eu colocar essa tampinha aqui em cima do copo, mas ele está tapado, não é? E eu coloco aqui a tampinha. Essa tampinha não desce. Ela está sobre o copo, mas ela não vai descer, porque o copo está fechado. Mas quando você retira aquilo que estava tapando, o que estava em cima entra. E entra certeiro, porque é Deus quem faz entrar. Não é? Eu aqui puxei, caiu fora. Mas não sou eu, não é? Quem faz entrar é Deus quem faz entrar. Então a minha parte, a sua parte, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, é semear, é semear, é semear. Porque uma mentalidade muda pelas palavras constantes que nós vamos repetindo para as pessoas. Só que chega uma hora que por motivos misteriosos o coração se abre. Às vezes no momento de grande alegria, às vezes no momento de grande dor, o coração se abre. E quando o coração se abre, aquilo que está sobre entra. Se o que estiver sobre aquele coração for a palavra de Deus, entra a palavra de Deus. Mas Deus o livre, se for uma palavra diabólica, o que é que entra? Deus o livre, se for uma palavra de desespero, o que é que entra? Por isso lá, aquele capítulo que eu falava para você, toma cuidado com o que passa pela sua cabeça, que é a mesma coisa. Toma cuidado com o que está sobre o seu coração. E sobre o coração dos que você ama. A gente semeia porque a gente põe sobre. Porque dentro só Deus pode pôr. A nós que amamos a Deus, não nos corresponde converter as pessoas. Somente o Espírito Santo, diz aqui a palavra de Deus, somente o Espírito Santo que faz isso. Então, a nossa parte é testemunhar. Testemunhar que Jesus morreu para nos salvar. Testemunhar que Jesus está vivo agora, ressuscitado pelo Pai do céu, no poder do Espírito Santo. Testemunhar que você não está sozinho em casa, acompanhando, sorrindo para a vida. Mas que no momento em que você decidiu ficar e ouvir a palavra de Deus, Jesus está aí com você agora. Tão mais presente do que esses meus irmãos estão aqui na bancada comigo. O Senhor está mais presente aqui, Márcio, do que quem está aí ao seu lado, mais presente. Porque ninguém consegue estar presente como Deus consegue estar. E Ele, quando está presente de verdade. Havia um homem que ele andava sempre triste, né? Porque a sua vida não era o que ele esperava. Então certa noite, enquanto ele dormia, o Senhor lhe apareceu em um sonho. Deus apareceu para ele e lhe deu uma tarefa. A tarefa de empurrar uma grande rocha que estava na frente da cabana em que ele morava. Então o Senhor dizia para ele, você vai acordar e todos os dias você vai empurrar aquela rocha de tal hora a tal hora, impreterivelmente. Como um sonho veio de Deus, aquele homem começou a fazer isso, porque ele tinha entendido que era essa uma palavra de Deus para ele. E ele fez isso todos os dias por muitos anos. Mas por incrível que pareça, apesar da força daquele sonho, a rocha não se movia 1 milímetro.
E com o passar do tempo ele passou a voltar para casa cansado, e não só cansado, começou a voltar decepcionado. E o demônio, vendo que era uma ótima chance dele desacreditar a Deus, chegou para ele e começou a cochichar no ouvido dele: para que você faz isso? É inútil. Você está dando ouvido a um sonho. Você é muito orgulhoso pensar que Deus fala com você. Assume a sua verdade, você é um fracassado. Desista. E aí, querendo abandonar a tarefa, o homem resolveu fazer primeiramente uma coisa que ele achava justa. Já que ele entendeu que foi Deus quem pediu, ele achou justo ir diante de Deus para poder se dispensar daquela tarefa. Então ele queria abrir mão daquela tarefa aparentemente inútil. E disse isso para Deus: é uma missão impossível. Eu nunca consegui mover essa pedra nem mesmo 1 milímetro. Eu quero abrir mão dessa porcaria. Eu não quero mais continuar fazendo isso. E o Senhor lhe respondeu: meu querido filho, eu disse que a tua tarefa era empurrar a pedra com todas as tuas forças. E você tem feito isso com perseverança. Eu nunca esperei que você movesse a pedra. E não foi isso que eu te pedi. A tua tarefa era empurrar. Só empurrar. E você não tem fracassado. Olhe para os seus braços. Olhe para as suas pernas fortalecidas. Você se tornou um homem robusto e determinado. A ideia não era mudar a pedra de lugar. A ideia era mudar você. A ideia não era mudar a pedra, mas transformar você em um homem capaz de enfrentar desafios e capaz de lidar com a falta de resultados aparentes. Olha, o que será que Deus tem feito com você diante das pedras que você tem empurrado e não tem se movido? E você tem dito: eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, mas eu não vejo resultados. Em muitas ocasiões, Deus nos pede para empurrar a pedra com todas as nossas forças, sem abrir mão. Deus não espera que você resolva todos os problemas. Deus não espera que você resolva sozinho todos os desafios que rodeiam você. Não é isso que Ele te manda, não é? Ele nos manda tentar e fazer a nossa parte, para fortalecer a nossa vontade, e reforçar o nosso caráter e aumentar a confiança em nós mesmos. Mas Ele sabe que tem uma parte que depende dele. E se você fizer a sua, você pode ter certeza: haverá um momento em que, por graça de Deus, misteriosamente, a realidade vai se abrir. E o poder de Deus vai entrar e vai transformar tudo. Então eu encerro aqui dizendo para você: quando tudo te parecer mal, insista. Quando as pessoas te decepcionarem, insista. Quando amigos te traírem, insista. Quando faltar dinheiro, insista. Quando você se sentir cansado e sem forças, insista. Quando você for tentado pelo desânimo, insista. Mas você tem uma palavra para mim nesta manhã? Tem. Continue a empurrar a pedra. Se foi isso que Deus mandou a você, faça. Porque Ele sabe porque te pede isso. Senhor, nós confiamos mais em Ti do que na nossa capacidade, na Tua sabedoria mais do que a nossa. Para muitos pode parecer estúpido, Senhor, nós continuarmos insistindo em algo simplesmente porque nós acreditamos que esta é a Tua vontade. Mas nós temos convicção, firme convicção, que pela Tua vontade e pelo poder do Teu Santo Espírito, que não abandona quem Te obedece, todas as coisas podem ser mudadas. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Repita comigo: com Jesus. Com Jesus. Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado pela força da oração. pela força da Amém. oração.